Lição 12. Deuteronômio no Novo Testamento. Sábado, 11 de dezembro. Verso para memorizar. Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. O Novo Testamento está repleto de referências ao Antigo Testamento. Ou seja, os escritores inspirados do Novo Testamento citaram os escritores inspirados do Antigo Testamento como fonte de autoridade. O próprio Jesus disse: está escrito, significando o seguinte: está escrito no Antigo Testamento. E ele disse, para que se cumprissem as Escrituras, isto é, as Escrituras do Antigo Testamento. E quando Jesus encontrou 2 discípulos no caminho de Emaús, em vez de fazer um milagre para mostrar quem ele era, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as Escrituras. Seja usando citações diretas do Antigo Testamento, ou alusões, ou referências a histórias ou profecias, os escritores do Novo Testamento constantemente usaram o Antigo Testamento para apoiar e até mesmo justificar suas afirmações. Entre os livros frequentemente citados ou mencionados está Deuteronômio, junto com Salmos e Isaías. Mateus, Marcos, Lucas, Atos, João, Romanos, Gálatas, 1ª e 2ª aos Coríntios, Hebreus, as epístolas pastorais de Paulo e o Apocalipse remontam a Deuteronômio. Nesta semana, examinaremos alguns desses casos e veremos quais verdades presentes podemos extrair deles. Domingo, 12 de dezembro. Verso para memorizar. Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Está escrito. Ouça Mateus 4, 1 a 11. A seguir, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, disse a Jesus: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, porque está escrito: aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, e eles os sustentarão nas suas mãos para que você não tropece em alguma pedra. Jesus respondeu: também está escrito: não ponha à prova o Senhor seu Deus. O diabo ainda levou Jesus a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles e disse: tudo isso lhe darei se prostrado você me adorar. Então Jesus lhe ordenou: vá embora, Satanás, porque está escrito: adore o Senhor seu Deus e preste culto somente a ele. Com isto, o diabo deixou Jesus, e eis que vieram anjos e o serviram. Pergunta 1. Como Jesus respondeu às tentações de Satanás no deserto e qual é a lição importante para nós em sua resposta? Jesus não discutiu com Satanás nem o rebateu. Ele simplesmente citou as Escrituras, pois a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Em cada caso, a palavra que ele citou era de Deuteronômio. É interessante que Jesus, no deserto, tenha escolhido citar textos que foram dados a Israel também no deserto. Na primeira tentação, Jesus se referiu a Deuteronômio 8:3. Moisés contava ao antigo Israel como o Senhor havia provido para ele no deserto o maná e outros recursos, como parte de um processo de refinamento, enquanto procurava ensinar-lhes lições espirituais. Uma dessas lições é que o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus.
O Senhor lhe deu alimento físico, mas também o espiritual. Não se pode pegar apenas o primeiro sem o segundo. Jesus usou a imagem do pão como transição para Deuteronômio e para repreender Satanás e a dúvida que ele tentou despertar. Na segunda tentação, Jesus citou Deuteronômio 6,16, em que Moisés falava ao povo da rebelião em Massá. Não ponham à prova o Senhor seu Deus como fizeram em Massá. A expressão pôr à prova pode significar tentar ou testar. O Senhor já havia mostrado repetidamente seu poder e disposição para lhes prover. Ainda assim, quando houve o problema, eles clamaram: "Está o Senhor no meio de nós ou não?" Jesus utilizou essa história para repreender Satanás. Na terceira tentação, Satanás procurou fazer com que Cristo se curvasse e o adorasse. Que revelação aberta e flagrante de quem ele realmente é e do que realmente queria. Em vez de debater, Jesus repreendeu Satanás e novamente voltou-se à palavra de Deus em Deuteronômio, em que o Senhor alertava seu povo sobre o que aconteceria caso se afastasse e adorasse outros deuses. Temam o Senhor seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dele. Como podemos extrair mais poder para a nossa vida do estudo da Bíblia, a fim de refletirmos mais plenamente o caráter de Jesus e como ele resistir às tentações do inimigo? Segunda, 13 de dezembro. Verso para memorizar. Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Levantando rostos. Em Deuteronômio 10, Moisés novamente recontava a história de Israel e mais uma vez usou esses relatos para admoestar seu povo à fidelidade. Em meio a essa advertência, ele disse algo mais. Ouça Deuteronômio 10, 17 a 19. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade nem aceita suborno. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas e ama os estrangeiros, dando-lhes comida e roupa. Portanto, amem os estrangeiros, porque vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Pergunta 2. Qual é a mensagem essencial para o povo e por que ela é relevante para a Igreja de Deus hoje? A frase "não trata as pessoas com parcialidade" é traduzida de uma figura hebraica de linguagem que significa literalmente não levantar rostos. Acredita-se que a expressão tenha se originado em um cenário jurídico, em que o juiz ou rei via o rosto da pessoa no julgamento e, com base na condição dela, importante ou insignificante, dava o veredito. O que está subjacente nessa passagem é que o Senhor não trata as pessoas dessa maneira, apesar de sua grandeza e poder. Ele é justo com todos, independentemente da posição social. Essa verdade foi revelada na vida de Jesus e em seu modo de tratar até mesmo os mais desprezados na sociedade. Ouça Atos 10:34. Então Pedro começou a falar. Ele disse: "Reconheço por verdade que Deus não trata as pessoas com parcialidade." Romanos 2:11. Porque Deus não trata as pessoas com parcialidade. Gálatas 2:6. E quanto àqueles que pareciam ser alguma coisa, o que eles foram no passado não me interessa. Deus não aceita a aparência do homem. Esses, digo, que pareciam ser de maior influência, nada me acrescentaram. Efésios 6:9. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade.
Colossenses 3:25. E quem fizer injustiça, receberá em troca a injustiça feita, e nisto ninguém será tratado com parcialidade. 1 Pedro 1:17. E se vocês invocam como Pai aquele que, sem parcialidade, julga segundo as obras de cada um, vivam em temor durante o tempo da peregrinação de vocês. Pergunta 3. Como esses textos usam Deuteronômio 10:17? Ouça Deuteronômio 10:17. Pois o Senhor, o Deus de vocês, é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, que não trata as pessoas com parcialidade nem aceita suborno. Por mais variadas que sejam as circunstâncias em cada uma dessas referências, em Efésios, Paulo disse aos senhores para que fossem cuidadosos na maneira de tratar seus escravos. Em Romanos, Paulo falou que, em relação à salvação e condenação, não há diferença entre judeus e gentios. Por mais variadas que sejam as circunstâncias em cada uma dessas referências, todas elas remontam a Deuteronômio e a ideia de que Deus não levanta rostos. E se o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e temível, não o faz, então não faremos. Em Romanos, vemos uma revelação do Evangelho. Estamos todos no mesmo nível, independentemente da nossa condição. Somos pecadores que precisam da graça de Deus. A boa notícia é que, não importa a nossa posição, somos salvos em Cristo. Quantas vezes, mesmo sutilmente, você levanta rostos? Por que a cruz nos mostra quão pecaminosa é essa atitude? Terça, 14 de dezembro. Verso para memorizar. Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Amaldiçoado em um madeiro. Ouça Deuteronômio 27:26. Maldito aquele que não confirmar as palavras desta lei, não as cumprindo. E todo o povo dirá: Amém. Deuteronômio 21:22 e 23. Se alguém tiver cometido um pecado que é passível da pena de morte e tiver sido morto, e vocês o pendurarem num madeiro, o seu cadáver não deve permanecer no madeiro durante a noite. É preciso sepultá-lo no mesmo dia, pois o que for pendurado no madeiro é maldito de Deus. Assim, vocês não contaminarão a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Gálatas 3:1 a 14. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão, se é que na verdade foram em vão? Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos. De modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Pois todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei para praticá-las.
E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede de fé, mas aquele que observar os seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado em madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Pergunta 4. O que Paulo disse que é relevante para nós e como ele usou Deuteronômio em seu argumento? Infelizmente, é comum se usar Gálatas como um tipo de justificativa para não guardar os 10 mandamentos. Esse argumento é usado como razão para não guardar o 4º mandamento, como se guardar aquele, em oposição aos outros 9, fosse de alguma forma uma expressão do legalismo do qual Paulo tratou nessa passagem. No entanto, o apóstolo não estava falando contra a lei, e certamente nada nesse texto poderia justificar a quebra do sábado. A chave encontra-se em Gálatas 3:10, em que ele escreveu que todos os que são das obras da lei estão debaixo de maldição, e então citou Deuteronômio 27:26. A questão não é obediência à lei, mas confiar na lei, uma posição difícil, se não impossível, para seres caídos como nós. O que Paulo quis dizer é que não somos salvos pelas obras da lei, mas pela morte de Cristo em nosso lugar, a qual nos é creditada pela fé. Sua ênfase é o que Cristo fez por nós na cruz. Para destacar esse ponto, ele se referiu a Deuteronômio 21:23. Como Jesus, Paulo disse: está escrito, mostrando a autoridade do Antigo Testamento, e citou um texto que trata de alguém que, tendo cometido um crime capital e sido executado por isso, foi então pendurado em um madeiro, talvez para servir de exemplo. Paulo, porém, usou isso como símbolo para a morte substitutiva de Cristo por nós. Cristo se tornou maldição em nosso lugar, porque enfrentou a maldição da lei, isto é, a morte que todos enfrentaríamos, pois transgredimos a lei. Porém, as boas novas do Evangelho dizem que a maldição que deveria ter sido nossa tornou-se dele na cruz, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Em Patriarcas e Profetas lemos, abre aspas, ninguém, a não ser Cristo, poderia redimir da maldição da lei o homem decaído e levá-lo novamente à harmonia com o céu. Cristo tomaria sobre si a culpa e a humilhação do pecado, tão ofensivo para um Deus santo que deveria separar entre si o Pai e o Filho. Fecha aspas. Pense no que você enfrentaria se recebesse a punição justa por seus erros. No entanto, visto que Cristo suportou a punição por seus erros em si mesmo, de forma que você não precisa fazê-lo, qual deve ser sua resposta ao seu sacrifício? Quarta, 15 de dezembro. Verso para memorizar. Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Um profeta semelhante a você. Repetidamente, o Senhor advertiu Israel a não seguir as práticas das nações vizinhas. Ao contrário, ele deveria testemunhar a essas nações. Em Deuteronômio 18, 9-14, Moisés outra vez o advertiu sobre práticas específicas que eram abominação ao Senhor. Nesse contexto, ele disse que os israelitas deviam ser perfeitos para com o Senhor, seu Deus. Ouça Deuteronômio 18, 15-19. O Senhor, seu Deus, fará com que do meio de vocês, do meio dos seus irmãos, se levante um profeta semelhante a mim. A ele vocês devem ouvir.
porque isso foi o que vocês pediram ao Senhor seu Deus em Horebe, no dia em que o povo estava reunido. Vocês disseram: não nos faça ouvir de novo a voz do Senhor nosso Deus, nem ver este grande fogo, para que não morramos. Então o Senhor me disse: eles estão corretos naquilo que disseram. Farei com que se levante do meio de seus irmãos um profeta semelhante a você, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. De todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Atos 3:22. Porque Moisés disse: o Senhor Deus fará com que, do meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta semelhante a mim. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Atos 7:37. Foi ainda Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus fará com que do meio dos irmãos de vocês se levante um profeta semelhante a mim. Pergunta 5. Como Pedro e Estevão aplicam Deuteronômio 18:18? Em referência à aliança no Sinai, Moisés falou de como os filhos de Israel, na revelação da lei de Deus, queriam que Moisés fosse um mediador, um intercessor entre eles e o Senhor. Então Moisés lhes prometeu 2 vezes que o Senhor levantaria um profeta como ele, e que esse profeta, como Moisés, seria, entre outras coisas, também um intercessor entre o povo e o Senhor. Muitos séculos depois, Pedro e Estevão citaram o texto em referência a Jesus. Para Pedro, Jesus era o cumprimento do que havia sido falado pela boca dos seus santos profetas desde a antiguidade, e os líderes deveriam obedecer às suas palavras. Ou seja, Pedro usou esse texto, que os judeus conheciam, e o aplicou a Jesus, com a ideia de que eles precisavam se arrepender pelo que tinham feito a ele. Em seguida, em Atos 7:37, Estevão, embora em um contexto diferente do de Pedro, também se referiu a essa famosa promessa e afirmou que ela apontava para Jesus. Ele quis dizer que Moisés, em seu papel na história como líder dos judeus, havia prefigurado Jesus. Assim como Pedro, Estevão mostrou ao povo que Cristo Jesus era o cumprimento de uma profecia e que eles precisavam ouvi-lo. Ao contrário da acusação feita pelos judeus contra Estevão, de que ele estava falando blasfêmias contra Moisés e contra Deus, o servo de Deus proclamou o Senhor Jesus como Messias, cumprimento direto do que Deus havia prometido por meio da profecia de Moisés. Como esses versos nos mostram a centralidade de Jesus em toda a Bíblia e por que todo o nosso entendimento dela deve ser centrado em Cristo? Quinta, 16 de dezembro. Verso para memorizar. Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Horrível coisa. O livro de Hebreus, em sua profundidade e sublimidade, em muitos aspectos, surgiu como uma longa exortação aos crentes judeus. E essa exortação foi: permaneçam fiéis ao Senhor. Essa fidelidade, é claro, deve originar-se de nosso amor a Deus, por quem Ele é e por seu caráter e sua bondade, mais poderosamente expressos na cruz de Cristo. Às vezes, porém, o ser humano precisa ser lembrado das terríveis consequências da infidelidade. Ou seja, precisamos lembrar que, se não aceitarmos o que Jesus fez por nós ao pagar a dívida pelos nossos pecados, teremos que pagá-la nós mesmos. E isso significa choro e ranger de dentes, seguidos da destruição eterna. Ouça Hebreus 10, 28-31. Quem tiver rejeitado a lei de Moisés morre sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas.
Imaginem quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça. Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Horrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Pergunta 6. O que Paulo disse e como isso se aplica a nós? Para exortar os crentes judeus a continuar fiéis a Deus, Paulo citou uma exortação anterior aos israelitas para que permanecessem fiéis. O texto usado foi o de Deuteronômio 17:6, em que está escrito que alguém considerado digno de morte sofreria essa pena somente depois que pelo menos 2 pessoas testemunhassem contra ele. Mas Paulo fez isso para deixar claro que, se a infidelidade podia levar à morte sob a antiga aliança, quanto mais severo deve ser o castigo daquele que pisou o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança com o qual foi santificado e insultou o Espírito da graça? Em outras palavras, você tem mais luz e mais verdade do que eles e sabe sobre o sacrifício do Filho de Deus por seus pecados. Assim, se você rejeitar isso, sua condenação será maior do que a deles. Então Paulo voltou a Deuteronômio 32:35 para apoiar seu argumento, considerando o que eles receberam em Cristo e seu conhecimento da grande provisão feita, o Senhor que disse: a mim pertence a vingança, ele mesmo julgará o seu povo por sua apostasia e infidelidade. Afinal, Deus havia julgado seus antepassados, que não tiveram o que esses judeus do Novo Testamento tinham, a revelação mais completa do amor divino demonstrado na cruz. Assim, basicamente, Paulo estava dizendo: estejam avisados. Deuteronômio 32:36 diz: o Senhor fará justiça ao seu povo. Qual é a nossa única esperança nesse julgamento? Sexta, 17 de dezembro. Verso para memorizar. Está escrito: o ser humano não viverá só de pão, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Mateus 4:4. Estudo adicional. Assim como o Antigo Testamento cita a si mesmo, o Novo Testamento está repleto de citações diretas, referências e alusões ao Antigo Testamento. Salmos, Isaías e Deuteronômio estão entre os mais utilizados. Várias vezes os escritores do Novo Testamento citaram o que é conhecido como a Septuaginta, chamada de Antigo Testamento grego, a mais antiga tradução grega conhecida da Bíblia hebraica. Os primeiros 5 livros da Bíblia, conhecidos como Torá ou Pentateuco, foram traduzidos no 3º século a.C., e o restante do Antigo Testamento por volta do 2º século a.C. Pode-se aprender muito também de como interpretar a Bíblia pela forma com que os escritores inspirados do Novo Testamento usaram o Antigo Testamento. E uma das primeiras lições que podemos aprender é que, ao contrário do que dizem muitos eruditos, os escritores do Novo Testamento nunca levantaram nenhuma questão sobre a autenticidade ou autoridade dos livros do Antigo Testamento. Nada em seus escritos revelou, por exemplo, dúvidas sobre a historicidade dos relatos do Antigo Testamento, desde a existência de Adão e Eva, a queda, o dilúvio, o chamado de Abraão e assim por diante. A erudição que questiona essas coisas é apenas ceticismo humano e não deve ter lugar no coração nem na mente dos adventistas do 7º dia. Perguntas para consideração. Levando em conta toda a luz que recebemos como adventistas do 7º dia, o que isso nos ensina sobre a grande responsabilidade de sermos fiéis às verdades que nos foram confiadas? Ouça Deuteronômio 18, 9-14. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor, seu Deus, lhes der,
Não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos, que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoureiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor seu Deus, porque as nações dessa terra que vocês vão possuir ouvem os prognosticadores e os adivinhos, mas o Senhor, o Deus de vocês, não permitiu que vocês fizessem tal coisa. Que manifestações modernas dessas abominações ao Senhor existem e como podemos ter certeza de que as evitamos? Porque os cristãos que entendem a aplicação universal da morte de Cristo na cruz nunca deveriam levantar rostos? Como podemos reconhecer em nós essa tendência? Como a cruz pode nos curar dessa atitude errada?